A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E eu quero lembrar que você pode acompanhar este e muitos outros conteúdos através das nossas redes sociais que estão aí na tela. E se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que também está na tela, e vai ser direcionado para a nossa página no YouTube. E lá, no nosso canal, são postados cultos diariamente, às 20 horas, conteúdos para as crianças, intermediários e adolescentes, e também a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 10 horas da manhã, e você não pode perder. E mais um artigo foi publicado na revista Veja desta semana. Dessa vez, o tema foi Quimerismo e Fé. E no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza irão tratar deste tema, com a participação especial do pastor e médico Amadeu Loureiro. E ao final do quadro, uma questão será proposta para que você estude e se prepare para a Escola Bíblica Dominical deste domingo no nosso canal do YouTube. Na semana passada, nós mostramos aqui imagens do Manaim de Domingos Martins, local do qual nós sentimos muitas saudades, dos eventos, das reuniões, dos seminários que aconteciam ali. Mas a partir de hoje, nós vamos conhecer outros Manaíns espalhados pelo Brasil e perceber que todos eles são locais de grandes belezas naturais, além de serem ambientes aconchegantes e preparados para receber os membros das igrejas e suas famílias e também visitantes. Hoje vamos conhecer o Manaim de Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro. O Manaim de Pedro do Rio é uma área com 24.200 hectares e fica localizado a cerca de 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e a 46 quilômetros da cidade de Petrópolis. A área foi adquirida pela Igreja Cristã Maranata no ano de 1982 e 4 anos depois começaram a ser realizados seminários regularmente até hoje. Com capacidade para receber 3.500 pessoas por evento, o Manaim de Pedro do Rio é, como todos os demais Manaíns do Brasil, um exemplo de preservação e cuidado com a natureza. Este Manaim recebeu o primeiro seminário realizado por videoconferência, quando a Igreja Cristã Maranata deu início a este projeto. Vamos ver mais algumas imagens do Manaim de Pedro do Rio e, na sequência, assistiremos ao quadro Lições do Manaim.
Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Conosco aqui uma vez mais, Pastor Sérgio Souza. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Esse é o quadro Lições do Manaim. E dando sequência ao assunto sobre fé, no quadro de hoje falaremos sobre um artigo publicado na revista Veja deste final de semana, de autoria do pesquisador Miguel Faria Lima, que é diácono e membro do grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Ele é graduado em odontologia e mestre em prótese pela PUC Minas e pesquisador em biomateriais. Pastor Sérgio, lendo o artigo da revista Veja deste final de semana, que trata do tema quimerismo e fé, o que você entendeu? Antes de mais nada, nós temos que buscar o conceito da palavra quimerismo. E como quimerismo é um procedimento ou um conceito ligado à área da saúde, vamos pedir uma ajuda para entendermos o que é isso, recorrendo ao médico e pastor da Igreja Cristã Maranata, Amadeu Loureiro Lopes. Apesar de não ser a especialidade dele, o pastor Amadeu é um médico e irá nos ajudar. Considerando o artigo da revista Veja desta semana, sob o título Quimerismo e Fé, o que é quimerismo? E mais, qual a relação que existe entre quimerismo, corpo e fé? Pastor Sérgio, pastor Daniel, a paz do Senhor àqueles que nos assistem pela Rede TV. A pergunta sobre quimerismo, primeiro nós temos que definir quimerismo. Quimerismo é um fenômeno genético raro na espécie humana, onde a pessoa teria dois DNAs diferentes, quer dizer, dois tipos de genes diferentes. É raro isso. Por exemplo, a pessoa tem um olho verde e o outro olho castanho. Isso é um tipo de quimerismo. Se fala em quimerismo, se aplica alguma coisa, quando você fala no transplante de medula. O que acontece no transplante de medula, você remove a medula doente do paciente e introduz uma medula nova, medula vermelha, não é? Do doador. Então, por que as pessoas falam de fenômeno de quimerismo aí? Porque o receptor, aquele que recebe a medula nova do doador, acontece um fato interessante, a característica genética desse sangue muda. Por exemplo, se ele tem um tipo sanguíneo, RH, por exemplo, se ele foi RH positivo e o doador dele foi RH negativo ou o grupamento ABO, ele passa, o grupamento sanguíneo dele passa a ser agora o grupamento sanguíneo do doador, não aquele dele anterior que foi removido por causa da enfermidade. Ele passa agora a ter geneticamente um sangue daquele que foi o seu doador. Isso é muito interessante se nós quisermos aplicar isso dentro da doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático em mostrar a igreja como corpo. E toda a Bíblia fala muito isso. A mudança do pacto lá na ceia mostra corpo e sangue. E isso é interessante. Por quê? Como se aplica isso? Pela fé. A igreja verdadeira, ela recebeu uma operação do Espírito Santo, que é o sangue de Jesus, que é o seu Espírito, que produz aí uma fé completamente diferente daquela que as pessoas às vezes imaginavam, que é diferente, que é da obra criadora, que não tem nada a ver com a obra redentora. Essa fé diferente, ela está ligada à genética do doador. Porque quem doou esse sangue que nos move nessa hora, que move essa igreja, que é o seu Espírito, foi o Senhor Jesus. Então agora, aquilo que Paulo diz, eu não mais vivo, Cristo vive em mim, a fé
que eu agora tenho, eu a tenho no unigênito Filho de Deus. Então uma coisa diferente. Então a aplicação da fé, nesse caso aí, ela passa a ser a fé, e essa é a fé verdadeira, é aquela que veio pela operação do Espírito Santo em nós, ou seja, o doador. Quem foi o doador desse sangue que agora circula nesse corpo, que é a igreja? E Paulo fala isso várias vezes. O sangue que circula nesse corpo, que é a igreja agora, é o sangue de Jesus, é o sangue que foi derramado, é o seu próprio Espírito. Então, fazendo uma ligação com isso que você falou aí, essa fé agora da igreja verdadeira, ela é totalmente diferente. Ela não é uma fé racional, ela não é uma fé da razão, ela não é uma fé da criação, daquilo que o homem pensa que tem. É uma fé completamente diferente. Por isso, aquilo que Jesus mostrou e aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Obrigado, doutor Amadeu, por seu esclarecimento. Muito interessante, Sérgio, a explicação do doutor Amadeu, que nos deu um melhor entendimento do significado da palavra quimerismo e a aplicação deste conceito na vida do homem. Me chamou a atenção que ele citou uma parte, um trecho da palavra de Deus, e eu gostaria que fosse projetado e que nós lêssemos, que está na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu peço que todos que nos acompanham, participam, leiam comigo. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Glória a Deus. Que texto extraordinário, Sérgio. Amém. Neste momento, participaremos de um louvor. Este hino fala do grande cuidado que o amor de Deus tem com o homem. Este amor que não desiste de mim, não desiste de você. O mundo mudou, mas Deus não mudou, querido. Glória a Deus. Deus é o mesmo. O amor dele é o mesmo. Ouçamos e participemos deste lindo hino, deste lindo louvor. O mesmo Deus que ontem de mim cuidou, vivo está hoje em meu viver. Misericórdias me seguirão cada dia do meu viver. Nada tenho que temer, pois Jesus me guardará. Nada tenho que temer, pois Jesus me guiará e me levará à fonte da vida, e no céu me receberá. Mesmo Deus que ontem de mim cuidou, vivo está hoje em meu viver. Misericórdias me seguirão cada dia do meu viver. Nada tenho que temer, pois Jesus me guardará. Nada tenho que temer, pois
Jesus me guiará e me levará à fonte da vida, e no céu me receberá, e no céu me receberá, e no céu me receberá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Amém. porque Deus está vivo. Agora vamos falar um pouco mais da aplicação prática na vida do homem, do novo nascimento e na igreja, no aspecto espiritual da igreja como corpo de Cristo. Porque este corpo precisa ser sadio. A experiência de salvação é para a vida eterna. Os que têm a experiência de salvação alcançam a nova vida. Jesus, certa ocasião, estava conversando com um doutor da lei, que conhecia as Escrituras, mas não tinha uma experiência de novo nascimento. Este homem se chamava Nicodemos e a sua história está narrada no capítulo 3 do Evangelho de João. Tá lembrado, Sérgio? Sim, e como? É a história de Nicodemos, que era príncipe dos judeus, um importante religioso. Foi até Jesus e o Senhor lhe falou a Nicodemos sobre o novo nascimento, e disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Nicodemos ouviu isso, não entendeu e falou com o Senhor: como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus respondeu: esse nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Ou seja, Nicodemos, ao menos até então, não havia entendido. Jesus falava do novo nascimento para a salvação, para a vida eterna. E Jesus ainda ressaltou: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, tu és religioso, conhecedor das Escrituras e não tem esse conhecimento? Interessante. Então ele era mestre de Israel, era príncipe dos judeus, profundo conhecedor das Escrituras, isto é, o Velho Testamento. Um homem muito religioso. Mas ele não entendeu quando Jesus lhe falou sobre o novo nascimento. A expressão novo nascimento, Sérgio, no original grego, significa nascer do alto. Isto é uma ação do Espírito Santo. É de cima para baixo. O Senhor Jesus, ao enviar o seu Espírito Santo, o Espírito Santo passa a dirigir, a governar a vida do homem. Com a operação do Espírito Santo, o pecado e a mentalidade do mundo são retirados da vida do homem, transformando-o em uma nova criatura, uma nova vida em santificação. Com experiências que a razão humana
não pode explicar, mas pela revelação é alcançado o propósito de Deus, a vida eterna. Amém. O pecado adoece a alma do homem, mas o encontro com Jesus muda a vida do homem. Jesus é o doador universal de vida. Qual vida? Vida eterna, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Nessa experiência de uma nova vida em Jesus, a manifestação do Espírito Santo é contínua. Inclusive, o Senhor deu sinais que serão transmitidos neste momento. O Senhor deu uma revelação sobre uma criança que mora em Queimados, no estado do Rio de Janeiro. O seu pai tem um comércio e, devido à situação em que esse comércio se encontra, o pai está a ponto de fechar o seu estabelecimento. O Senhor diz a essa criança: ouvi a tua oração, estou intervindo, vou abrir uma porta para reverter essa situação. Em outro sinal, o Senhor falou a respeito de uma senhora que mora em Brasília. Não tem conseguido dormir devido a questões de saúde, está frágil, cansada. E hoje ela pensou consigo: eu não aguento mais. Não estou suportando essa situação. Mas Deus está enviando a resposta, a providência, e dando a essa senhora já nesta hora, neste instante, uma bênção de descanso e refrigério para a alma e também para o seu físico. Um homem da cidade do Rio de Janeiro, os seus pais são evangélicos, ele cresceu numa igreja evangélica, no final da adolescência, porém, se afastou do Senhor. A sua mãe sempre o convida para participar dos cultos, mas ele sempre tem o mesmo argumento: eu não tenho tempo. Nos últimos dias, contudo, esse homem se sentiu muito angustiado, vazio, e está agora conosco participando desse quadro, e foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, que te dá isso como sinal para que você retorne para a presença do Senhor. Glória a Deus. Que bênção é a experiência do novo nascimento. Quando o Espírito Santo passa a dirigir e governar a vida do homem. É uma nova vida em santificação. Passamos a viver a experiência de corpo de Cristo. Portanto, amados, a esperança. Sabe por quê? Maranata. Maranata. Glória a Jesus. Maranata. O Senhor Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada, nós fizemos uma interação com a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Quando deixamos uma questão para o pastor Gedeu Tigueiros e os demais pastores responsáveis pela Escola Bíblica Dominical. Vamos deixar mais uma vez uma questão. Na semana passada, demos 2 minutos, mas o pastor Gedeuti achou que era pouco. E reclamou, né? Como presidente, ele tem esse direito. E vamos considerar o seu pedido. E vamos dar desta vez 3 minutos para responder esta questão que está projetada. Lendo o Evangelho de João, capítulo 3, versos
1 a 21, qual a relação entre quimerismo e novo nascimento? Vamos repetir a questão. Lendo o Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 21, qual a relação entre quimerismo e novo nascimento? Lembrando a todos que esta pergunta será respondida na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que será transmitida pelo canal do YouTube neste domingo às 10 horas da manhã. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado, pastor Daniel Moreira. Muitos daqueles que nos assistem têm comentado sobre o quadro O Louvor da Igreja Fiel. E como esse quadro nos leva a conhecer experiências profundas vividas por aqueles que compuseram louvores. Hoje, vamos conhecer a história da composição do louvor Mestre, o Mar se Revolta. Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais, mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era: Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar do seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Precisa submergir, as ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Os todos ouvem
Na semana passada, nós prometemos trazer aqui um médico para falar sobre o momento de apreensão que acomete todo o planeta e, de forma especial, o nosso país, no que diz respeito à saúde. E no quadro Viver com Saúde, eu conversei com o Dr. Leonardo Lessa Arantes, que é cirurgião vascular, presidente da Associação Médica do Estado do Espírito Santo, conselheiro do Conselho Regional de Medicina e também do Conselho de Ética da Associação Médica Brasileira. O Dr. Leonardo também é membro da Igreja Cristã Maranata. Vamos assistir à entrevista. Nós estamos tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios hoje o Dr. Leonardo Arantes, e que vai nos falar um pouco acerca deste momento que nós estamos vivendo, sob o ponto de vista de saúde, né? É de conhecimento de todos a situação pela qual todo o planeta passa e, de forma particular, o nosso país, acerca do vírus que aí está, de toda essa situação que está na mídia de maneira intensa e que todo mundo está acompanhando no dia a dia. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos e telespectadores. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante. Muito bem. Estamos vivendo uma pandemia. A palavra é essa e essa palavra já indica que é um problema de saúde de ordem global. Mas vamos trazer para o nosso país. Nós estamos falando numa TV brasileira, para o brasileiro, naturalmente que muitos nos ouvem fora do país, mas nesse momento focando no Brasil. Qual o panorama que hoje o Brasil vive dentro dessa questão de saúde que aí está? Nós lembramos que se trata de uma doença nova, né? Que muito pouco ainda se sabe sobre ela e como ela se comporta no mundo. Mas sabemos que ela não se comporta de igual maneira nos diversos países, né? Não podemos esperar que ela se comporte como comporta na Itália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O Brasil ele é um país continental. Nós temos cidades que variam de densidade demográfica. Temos cidades que estão dentro da floresta amazônica, no sul do país, no cerrado, topografia e clima seco. Então a doença ela tem se comportado de maneira diferente. Nós temos cidades onde existe um grande número de pessoas doentes e em cidades onde a doença não chegou ainda. Muito bem. Nós temos um público que nos assiste todos os sábados, às 7 horas da manhã, também aos domingos, a reprise às 2 horas da tarde. E esse público está em casa sendo bombardeado por informações através da mídia, da imprensa, enfim. E há sempre aquela dúvida de saber se a pessoa foi contaminada, se não foi. Como é que se pode reconhecer a doença? Como é que uma pessoa em casa, nele mesmo ou num familiar, ele pode reconhecer essa doença? Nós vivemos, além da epidemia viral, uma epidemia de informação. Nós somos dia e noite bombardeados com os diversos tipos de informação. Isso causa nas pessoas um grande nível de ansiedade, de estresse, de preocupação, até mesmo de depressão e muitas vezes de maneira desnecessária, né? O que a gente tem que cuidar é com sintomas. O sintoma mais frequente, que acomete cerca de 80% da população, é um sintoma bem parecido com o de um resfriado, de uma gripe, né? Que é coriza, uma febre, tosse, né? Pode ter também uma dor de garganta, tudo isso associado. Lembrando que muitas vezes os pacientes idosos e as crianças, eles não desenvolvem a febre, tá? Quando você tiver esses sintomas, que são bem parecidos com um resfriado, você não deve se preocupar e você pode ficar em casa, tratando em casa, sem buscar uma ajuda especializada. Agora, quando esse sintoma ele desce do sistema respiratório superior para o inferior, para a área pulmonar, e aí você começa a apresentar, por exemplo, falta de ar, né, dificuldade de respirar, você cansa muito fácil, você se levanta, você cansa, você vai ao banheiro, você fica cansado. Aí sim é um sintoma de alerta e você deve então procurar um serviço de
de emergência, de urgência, o mais breve possível. Há, portanto, uma preocupação, e nós percebemos isso, de que não haja uma corrida para o sistema de saúde, que não haja uma sobrecarga no sistema de saúde por sintomas que são sintomas leves, é isso? Exatamente. Sintomas leves, sintomas de uma gripe leve, a pessoa ela não deve procurar o sistema de saúde porque existe ali um risco da pessoa se contaminar com as pessoas que procuram e que estão infectadas. Agora, por outro lado, nós temos que lembrar sempre que as outras doenças, elas continuam existindo. As pessoas continuam tendo problemas de diabetes, de pressão alta, problema das coronárias, infarto, AVC. Então, o que acontece é que as pessoas hoje, elas estão adoecendo dentro de casa com medo de procurar um serviço de saúde. Então, se você, telespectador, tem um problema de coração, pressão alta, e tem algum problema, está sentindo algum problema desses que não estão relacionados com a doença, com a Covid, o coronavírus, mas que também é um sintoma de alerta, deve também procurar o sistema de saúde. Só um dado para eu passar para vocês, agora nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, onde tem um aumento de casos e as pessoas estão realmente em pânico, houve um aumento de 800% na morte por infarto em pacientes que ficaram dentro de casa, sentindo dor no peito, mas com medo de procurar ajuda, procurar o socorro. Então, a gente tem que ter, a palavra nessa hora é equilíbrio. É proibido procurar o sistema de saúde? Não, não é. Mas não deve ser procurado de maneira desnecessária. Você falou sobre pessoas que estão sofrendo, que estão tendo problemas de saúde diversos, dentro de casa. A pessoa que está em casa, do ponto de vista da sua saúde pessoal, e aí a gente pode até ampliar, a saúde física, a saúde mental. Qual a maneira certa, qual a maneira correta de enfrentar esse momento da quarentena? Olha, o que a gente tem preconizado, o Ministério da Saúde tem preconizado, é o distanciamento social. As pessoas estão mais reclusas, estão em casas, mas não é proibido sair tomando os devidos cuidados. Agora, estando dentro de casa, você também, algumas coisas você pode fazer para amenizar o problema. Beber bastante líquido, às vezes a gente esquece de beber água, se hidratar. Ter cuidado com a alimentação saudável, Lavar sempre as mãos, evitar colocar as mãos na face, na boca, nos olhos, Se você precisar sair de casa, evitar ficar muito próximo das pessoas, ter contato, ficar conversando. Usar máscara, é importante o uso da máscara, tanto para mim que estou falando, quanto para você que está ouvindo. Isso já é comprovado, diminui a propagação do vírus na comunidade. Então existe uma série de cuidados que a gente pode ter e tem que ter, tanto dentro de casa, quanto também quando a gente sair para a rua. Muito bem. Falamos aqui sobre a situação, sobre os cuidados. Mas uma pergunta que eu tenho certeza que a maioria das pessoas, a maioria quer ouvir, quer ter uma posição. O que há de novo, O que está surgindo? O que existe em termos hoje de tratamento dessa doença? Olha, apesar de toda essa pandemia, de toda essa histeria que acompanha, eu estou bem otimista. Eu sou uma pessoa otimista. E acho que as pessoas também devem estar otimistas, No Brasil, apesar de nós termos algumas cidades onde as pessoas estão mais doentes, internadas em UTIs, ainda não teve nenhuma morte dentro do Brasil por falta de leito, Então as pessoas estão sendo atendidas, estão sendo tratadas, Existem uma série de medicações que estão em estudos, medicações retrovirais, são medicações conhecidas, a maioria delas, que já estão bem estabelecidas, A cloroquina, a hidroxicloroquina, que já tem sido muito falado, alguns antibióticos que têm sido usados. E existem alguns estudos nos Estados Unidos, na Europa, em Israel também, acerca da produção de uma vacina, para aí sim a pessoa ter uma imunidade mais permanente e fazer um efeito de imunização de rebanho, como a gente chama, Mas a vacina ela ainda leva um certo tempo, porque é uma fase de testes longa, Você tem que testar in vitro, testar em animais. Eu acredito que uma vacina para isso pode sair em cerca de 12 meses a 18 meses. Muito bem.
Doutor Leonardo, eu agradeço a sua participação, sua presença conosco aqui. Para nós é uma alegria e já deixo o convite para, em outras oportunidades, estar conosco. Obrigado. E quando chegamos nessa parte do programa, as crianças, intermediários e adolescentes já percebem que o conteúdo começa a ser direcionado para eles. Na semana passada, prometemos trazer uma professora para dar uma aula de iniciação musical. Coube à professora Janaína Lima Zumac a responsabilidade de dar esta aula. E ela o fez para atender a todas as crianças. A paz do Senhor Jesus a todas as crianças, intermediários e adolescentes. Nós temos uma novidade. E essa novidade é que nós vamos aprender a tocar instrumentos. Vamos ter aula de musicalização. E para iniciar a nossa aula, nós vamos ver sobre a nossa rotina. Primeiro, nós vamos ver uma história da Bíblia, de um servo que tocava instrumento. Depois nós vamos aprender a tocar o instrumento. E depois nós vamos cantar. Mas qual é esse servo? Davi era um servo do Senhor, muito obediente, e ele sabia tocar instrumento. Sabe qual era o instrumento dele? Ele tocava harpa. E quando ele tocava harpa, era maravilhoso, porque Davi não tinha só como música. Davi, ele louvava o Senhor. Sabe o que é isso? É tocar o instrumento com o coração cheio, com o coração para o Senhor Jesus. E quando Davi tocava instrumento, todo o mal ia embora. E ele também ficava muito feliz. E sabe, Jesus se alegrava muito. Porque Jesus fica muito feliz quando tocamos instrumento, quando cantamos para Ele, porque Ele nos fez para adorá-lo. Nós também somos instrumentos do Senhor. E Davi tocava harpa, mas existem muitos outros instrumentos. Olha as crianças tocando. Olha, tocando bateria, tocando sax, tocando a guitarra.
E sabe, na Bíblia diz que nós podemos tocar com vários instrumentos. Olha aqui quantos instrumentos que nós temos. Nós temos o tambor, a clava, olha. Nós temos a flauta doce. São muitos instrumentos. Tem o violão. Então, nós podemos tocar com todos esses instrumentos. E agora, então, nós vamos ouvir um som de alguns instrumentos. Olha o som da flauta doce. E olha, atenção, veja qual é este louvor. Será que você acertou? É nas batalhas. Nós vamos aprender a tocar ele também. Nós podemos tocar vários instrumentos. Nós temos também os instrumentos de percussão. Que são um pouco mais fáceis, que toca com a mão. Olha, o ganzá, o ovinho. Nós temos também esse chocalho. E tem uma coisa muito especial que nós vamos aprender nas outras aulas. Olha, podemos fazer um chocalho. Olha, nós vamos aprender como fazer o chocalho com o material que nós já temos em nossa casa. Escuta o sonzinho do chocalho. E podemos cantar e tocar. Tocar e cantar. Vem para o meio do povo que sabe o caminho da eternidade. Que maravilha é louvar o Senhor. Muito Jesus se alegra. Então, assim, nós vamos nas próximas aulas aprender sobre vários instrumentos e com alegria vamos louvar ao Senhor. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Agora, vamos assistir a uma aula direcionada para as crianças, intermediários e adolescentes. Nós saudamos a todas as crianças e os adolescentes com a paz do Senhor Jesus. A nossa aula tem por tema o tempo do breve. E nós vamos ler juntos o versículo que está sendo projetado no slide. Certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, Apocalipse 22:20. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos foram pregar o Evangelho. E quanto mais eles pregavam, mais vidas se convertiam, mais a palavra de Deus transformava corações. E por pregarem a palavra, eles começaram a ser perseguidos. E um deles, João,
foi preso e foi levado para a ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão. E apesar do momento difícil que João estava vivendo, ele recebeu uma grande bênção. Jesus foi ao encontro de João e aí ele revelou coisas profundas a João. E João escreveu tudo e registrou as informações que hoje estão contidas no livro de Apocalipse. João viu que haveriam muitos sinais quando chegasse o tempo do breve, esse tempo que está pertinho de Jesus voltar. E João viu que trombetas tocariam. E a primeira trombeta tocaria e atingiria o verde. 1/3 das nossas matas morreria. A segunda trombeta atingiria os seres do mar. 1/3 deles morreria. E a terceira trombeta atingiria nossas águas, se tornariam amargas. Todas essas 3 trombetas já tocaram. Nós podemos ver isso na consequência do toque destas trombetas sobre a natureza. Mas Jesus também mostrou para os discípulos as pessoas no tempo do breve. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, falando que haveria um casamento. 10 noivas estavam se preparando. 5 delas eram consideradas prudentes, porque além de ter a sua candeia cheia, elas levavam o azeite de reserva. E 5 eram consideradas imprudentes, porque não se preocuparam em levar o azeite reserva. O azeite era muito importante, porque era ele que abastecia a chama da candeia, e aquela chama iluminava o rosto e fazia com que o noivo reconhecesse sua noiva. E ali elas começaram a se arrumar e foram ao encontro do noivo. Só que acabaram adormecendo e, à meia-noite, elas ouviram um grito. Aí vem o esposo! Elas levantaram rapidamente, se arrumaram e foram ao encontro do esposo. As 5 prudentes, que tinham o azeite reserva, chegaram à festa do casamento e quando o noivo as viu, as reconheceu e elas entraram para a festa. As 5 imprudentes não conseguiram ir direto para a festa. Elas não tinham azeite o suficiente, foram procurar azeite para comprar, mas não acharam. Quando elas chegaram na porta do casamento, a porta já estava fechada. E elas pediram para entrar, mas o noivo não as reconheceu. Crianças e adolescentes, essa palavra é um alerta para as nossas vidas. Nós estamos no tempo do breve. Jesus está voltando. E é neste momento que a nossa candeia tem que estar abastecida com azeite. É o nosso coração cheio do Espírito Santo para que possamos estar preparados para este encontro glorioso, porque a 4ª trombeta ela vai tocar. E quando ela tocar, nós subiremos e nos encontraremos com Jesus nas nuvens, é o arrebatamento. Que essa palavra seja uma bênção para as nossas vidas. A todos a paz do Senhor. Jesus breve virá.
E assim, estamos chegando ao final da edição deste sábado do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Lembro que esse programa é reprisado aos domingos, às 14 horas, aqui pela Rede TV. E eu convido a todos a nos acompanharem também pelas redes sociais. E não esqueça, neste domingo, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário. Próximo sábado, às 7 horas da manhã, aqui pela Rede TV. Maranata, o Senhor Jesus vem.